A paz do Senhor Jesus Cristo para com todos. Aqui quem vos fala, presbítero Janderson, da Assembleia de Deus, Ministério Fonseca, em Castalha, Congregação do Sossego. Venho neste dia de hoje compartilhar com os irmãos uma devocional onde encontra-se no livro de Juízes, de capítulo 14, de verso 2, onde diz: Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tima, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Na devocional deste dia, iremos falar um pouco sobre o casamento de Sansão. Deus, ele é soberano e ninguém pode com ele. Quem pode dizer a Deus o que fazer ou pedir-lhe quantas das coisas? Por isso é que é Deus, pelo fato de ser soberano e onipotente. Na soberania, ele pode fazer ou permitir que se faça qualquer coisa. Na onipotência, ele é poderoso para agir sempre. Sansão era esse libertador, que não queria ser libertador. Estava vivendo numa condição de voto feito que ele mesmo nem tinha feito. Ele sabia, pela lei, que o voto deveria ser feito voluntariamente. Quem fez os votos para ele foram seus próprios pais. Em seu voto forçado, assim, Sansão cresceu esse menino e se tornou um homem. Ele teria de se abster-se dos frutos da videira, não cortar os cabelos e não se aproximar de cadáveres, como está escrito lá em Números, do capítulo 6, do verso 1 ao 22. Está escrito que o Espírito do Senhor estava incitando a ele em Manadã, que fica entre Zorá e Estaol. E no capítulo 14, do verso 1 de Juízes, que ele desceu a Timã, onde encontrou uma mulher das filhas dos filisteus que o agradou muito. Por causa desse voto, ele não deveria se casar com mulheres estrangeiras. Tudo isso vinha do Senhor, como está. Comenta-se sobre isso dizendo que, apesar do desejo de Sansão ser pecaminoso, Deus o usou sobrenaturalmente para cumprir o seu propósito de julgar os filisteus, ainda que a providência de Deus inclua o mal e as ambiguidades morais. Isso não justifica o pecado. Na verdade, o que temos aqui é um homem insatisfeito com a sua vida, mas cheio de energia e vontade de viver e que pouco temia Deus. Ele estava triste com a sua condição forçada de nazireu e passou a agir como bem mandava o seu coração, seguindo as suas próprias inclinações carnais que o levaram a agir nescientemente. Ele parece conhecer a lei, os detalhes de seu voto, suas obrigações, seu papel, conhecia sua história, pois seus pais devem ter contado tudo a ele, como foi seu nascimento especial. Sabia que teria de enfrentar grandes desafios, mas desprezou tudo isso, aborreceu-se e foi seguir o curso de sua vida, do jeito que seu coração pecador o inclinava. Em primeiro lugar, foi buscar uma mulher para seu relacionamento, que ele sabia ser para ele proibida. Mesmo assim foi. Convenceu seus pais e acabou se casando com ela. Antes disso, no caminho, seus pais tinham descido com ele para Timã, por causa da mulher filisteia, mas nada souberam desse encontro.
tem um encontro com um grande animal feroz e terrível, que era um leão jovem, mas o Espírito do Senhor o tomou e ele despedaçou aquele animal com as suas próprias mãos. Aqui foi um ato de legítima defesa e estava tudo bem em questão de se defender. Ele desceu, seus pais desceram com ele, ele falou com ela e dela se agradou. E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. E foi justamente nesse momento que ele foi ver o que tinha acontecido com o animal que ele a matara. No entanto, na sua volta, viu o animal morto e dentro dele um estranho favo de mel. O animal não estava em seu caminho de volta, mas teve de fazer um pequeno desvio para ver o corpo morto do animal. Como é perigoso sairmos do caminho, mesmo que seja para dar somente uma espiadinha. Ele foi e viu o animal morto como o deixara. Na ida também parece ter desviado um pouquinho, não é verdade? Que Deus nos guarde de todo mal e desvie os nossos caminhos. Estranhamente, o animal morto tinha dentro dele um enxame de abelhas e favo de mel. Aqui, deliberadamente, ele estava afrontando e desprezando tudo que seus pais ensinaram a ele. Pegou o animal morto e não podia, comeu do favo e ainda deu para seus pais que comeram, pois nada sabiam. Pela lei, ele deveria ter raspado a cabeça e encerrado o seu voto, mas silenciou-se totalmente. Talvez por causa do enigma. Em seguida, na casa da moça, faz um banquete e, embora não seja escrito, provavelmente deve ter tomado vinho como era de costume. O termo hebraico possui, pois, o consumo de vinho. E assim, já violou o seu voto diversas vezes. Somente permanecia com seu cabelo sem passar por navalha. Na sua festa de casamento, no banquete que providenciara, já provavelmente cheio de mosto, e propôs em um enigma ao presente, usando o leão que matara e o favo de mel que encontrara no leão morto. Eles aceitaram o desafio de Sansão, mas não conseguiram decifrá-lo. A festa duraria 7 dias e resolveram ameaçar a esposa de Sansão e a provocá-la para tirar o segredo do enigma. E ela, insistentemente, usando a teoria de importunação, todos os dias o importuna a ponto dele, no 7º dia, no derradeiro dia de sua vitória, não resistir à pressão da mulher e tudo a ela revelar. Ela então revela para os filisteus como combinado. Na hora certa, no fim do prazo para a resposta, os filisteus resolveram o enigma e Sansão ficou muito irado e logo calculou que eles tinham obtido isso de sua mulher para cumprir sua palavra. Ele, cujo Espírito do Senhor dele tinha se apossado fortemente, foi até os aquelonitas e matou deles 30 homens, despojou-os e deu as suas vestes festivais aos que declararam o enigma. Depois, ainda, muito irado, subiu à casa de seu pai e sua mulher foi entregue ao companheiro na honra de Sansão. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é mais uma devocional nestes dias de hoje, em nome de Jesus. Amém.